qualquer processo é entender o que é certo, decidir de modo certo e fazer isso, Ana, pelos motivos certos, ou seja, simplesmente pelo dever de fazer o certo. Por isso que eu não tenho a pretensão de ser uma esperança ou alguém diferente em algum sentido, com algum dom especial. Não. Eu tenho só a expectativa de tentar fazer o certo pelos motivos certos. E acho que esse é o papel de um bom juiz. O papel do bom juiz não é ser estrela. É simplesmente assumir a responsabilidade e julgar. E, como eu sou cristão, pedindo a Deus que eu julgue de forma certa, reconhecendo ao mesmo tempo que não somos perfeitos. Aê, olha ele, André Mendonça, ministro do Supremo. Eu senti uma indireta pro Xandão. E olha que quando ele fala, não é para ser estrela, é para julgar certo, o pessoal aplaudiu. Eu senti uma indiretaça. Acho que todo mundo ali aplaudiu pensando no Xandão. Esse pessoal tá meio recalcado aí pro Xandão, pelo jeito. Mas tá aí, André Mendonça, que agora é o relator desse caso do Banco Master, fazendo esse comentário de que ministros não devem ser estrelas neste momento em que Xandão ascendeu por conta do julgamento dos golpistas, foi o relator do golpe, ficou com a imagem de estrela. Estão querendo apagar o brilho do Xandão, Ricardo Noblar? Não sei, pode ter sido uma indireta, como você está dizendo, pode ser apenas uma demonstração de humildade da parte dele. Agora, como eu também sou cristão, eu assinaria embaixo o que ele está dizendo, não só em relação ao papel que um juiz deve ter, que todo juiz deveria ter. Eu acho que essa receita é. E agora faltou luz aqui, era o que faltava. Era o que faltava, era o que faltava. Pois é, E Ricardo Noblar, às escuras. as escuras, imagine, Não, ó, tá agora. dando pra te ver. Não, é o Anderson improvisando aqui Até que ficou legal. Deve ter sido por causa do bolinho de aniversário com o qual a Alice me surpreendeu. Vamos esperar aqui que volte a luz, mas na medida do possível vamos continuar, mesmo às escuras. É, o... Agora eu preciso retomar. Eu assinaria embaixo, não só em relação ao papel do juiz, a papel dos jornalistas também. Eu aproveito para dizer isso na hora em que esse blog completa 22 anos, desde que foi lançado, num dia como este, em março de 2004. Na época em que eu comecei a fazer jornalismo, aí já vai fazer quase 60 anos, em fevereiro próximo fará 60 anos, o jornalista era orientado, educado, criado para ele não ser o centro das coisas, para ele relatar apenas as coisas e não se colocar como numa postura É notícia. da notícia, né? Quer dizer, não se colocar no centro da notícia, não sei o quê. E assim foi o jornalismo durante muito tempo. Depois do surgimento da televisão, e eu não estou querendo dizer que a televisão tem culpa disso, não é? É um outro tipo de comunicação, um outro tipo de jornalismo, e principalmente na época das redes sociais, não. O jornalista passa a ocupar uma posição muito central nas coisas. Eu não me sinto à vontade nem confortável com isso, mas é o que se tem que fazer hoje em dia para você até poder se comunicar mais com as pessoas. Hoje é um tempo em que as pessoas exigem muito mais vídeos,
do que textos, em que se limitam nos textos a ler muitas vezes apenas o título. Eu acho isso uma pena. Eu acho que isso empobrece o jornalismo. Mas, enfim, é como o jornalismo é, Só aproveitando que é como o aniversário jornalismo do é blog, feito hoje em não, dia. não, não tem um leitor aqui que, pelo jeito, acompanha há muito tempo você. Ele falou: para Arthur William disse, parabéns pelo aniversário do seu blog Noblar. Meu avô José Carlos Borges gostava muito de ler o seu blog e a coluna que você tinha na Veja. Já hoje sou eu que gosto de acompanhar o seu trabalho. Tá aí, ó, passou pro Neto. Agradeço, Claro, mas grande isso Arthur William. é cada vez mais raro. Mas, enfim, agradeço ao leitor, agradeço a tantos leitores que hoje, nas redes sociais, principalmente no X, renovaram esse voto de confiança no blog. Mas vamos ao que interessa, que é a notícia. Essa palavra dada pelo ministro André Mendonça é tão importante quanto não só a posição que ele ocupa no Supremo Tribunal Federal, mas com também a ocasião que se atravessa nesse país de explosão de um grande escândalo financeiro, o maior da história do Brasil, seguramente um dos maiores do mundo, qualquer coisa como 50 bilhões de reais, e isso terá que ser investigado a fundo. E eu creio que o ministro André Mendonça fala com sinceridade quando ele diz todas essas coisas e mais outras que ele tem dito fora dessa ocasião aí, que foi uma palestra que ele fez. Fiquem convencidos de uma coisa: esse resto de ano, pelo menos até as próximas eleições, e talvez até um pouco depois dela, vai depender das investigações, das conclusões a que se chegue, a Procuradoria-Geral da República também, vai ser um ano sob o estigma deste escândalo financeiro. Ou seja, nós teremos pelo menos dois grandes personagens que marcarão esse ano. O ministro André Mendonça, não só pelo fato de ser ministro do Supremo, mas ser o relator desse pavoroso caso, como também o Daniel Borcaro, o banqueiro, dono do Master, o banco que foi extinto e que está hoje preso. Estava até ontem na Papudinha. Ontem foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. A transferência se deve ao fato de ele ter avisado, por meio dos seus advogados, que ele está disposto a delatar, a contar tudo que sabe a respeito de um escândalo do qual ele é o principal protagonista, do qual ele é a principal estrela. E por que ele está fazendo isso? Porque, de repente, o Espírito Santo baixou sobre a cabeça dele e o aconselhou: olha, Vocário, se redima dos seus pecados, se arrependa deles e faça isso contando tudo que você sabe. Doa a quem doer, aconteça o que acontecer, faça isso. E aí ele fez: não, ele está fazendo isso porque ele já concluiu, junto com seus advogados, que essa é a única chance que ele tem de pegar uma pena menor quando for julgado e condenado. Então, a combinação dessas duas figuras, o André Mendonça e o Daniel Vorcaro, é, povoará todo esse resto de ano, o que significa marcará um pouco da história ou muito da história das próximas eleições, seja presidencial, sejam as eleições para governador, deputado federal, senador, deputado estadual. Será uma eleição sob a marca desses dois grandes personagens. Eles poderão, querendo ou não querendo, influenciar nos rumos dessa eleição como ninguém, como talvez só os candidatos principais a presidente possam influenciar igualmente.
talvez somente eles, ou até mais do que eles. Quando o Supremo Tribunal Federal se apressou em julgar, se apressou, eu não estou fazendo nenhuma crítica nisso, acelerou o processo de julgamento dos golpistas do 8 de janeiro, tinha em si a certeza de que não deveria ultrapassar o ano de 2025, para não chegar no ano eleitoral de 2026, para não influir nem direta nem indiretamente no resultado das eleições. Agora é diferente, não se escolhe a hora de um escândalo explodir, e ele explodiu. Pois E, é. Agora, naturalmente passaremos os próximos meses só falando. só falando disso e ouvindo detalhes escabrosos que certamente virão à tona, seja porque a Polícia Federal os está investigando, seja porque será forçada ou estimulada a investigar a partir do que o senhor Daniel Vorcaro diga. Ele poderá escolher quem ele vai querer punir e quem ele não vai querer punir com Mas, as suas revelações. ó, a polícia recolheu outros 8 aparelhos celulares do Vorcaro. Parece que isso também pesou na decisão dele de fazer a delação. Ele viu que não tem mais Claro. escapatória. Com esses aparelhos acabou. É Zé Fini, é checkmate, fica configurado ali que ele é chefe de uma quadrilha. Então, com os aparelhos, a polícia já consegue criar ali um caminho para a investigação que não necessariamente depende apenas da delação. E aí a delação provavelmente vai ser para confirmar o que estiver sendo investigado, o que foi semelhante com o golpe. No golpe do Bolsonaro, apesar da delação do Mauro Cid, a polícia já tinha, a partir dos aparelhos eletrônicos apreendidos, conversas, fotos de prints, enfim, de joias e de esboço do Bolsonaro para sair do Brasil. Enfim, eles conseguiram o decreto do golpe, conseguiram tudo com os aparelhos. O Cid depois confirmou. Agora, eu acho que vai ser assim também. Então a polícia não necessariamente vai ficar só na mão da delação. Talvez se o Vorcaro, talvez o Vorcaro queira poupar alguém, mas por conta do que a polícia já aprendeu, ele acabe sendo obrigado a entregar. Eu acho que pode acontecer.